Olá, pessoal. Vamos dar início aqui aos nossos estudos de O Livro dos Médiuns. Em verdade, a continuação desses estudos, que nós paramos no capítulo 15, encerramos o capítulo 15 no nosso último estudo. Hoje nós estaremos iniciando a partir do item 185, que será dividido em 3 partes, que diz assim, médiuns especiais. Além das categorias mediúnicas já enumeradas, a mediunidade apresenta infinitas variedades que constituem os chamados médiuns especiais, dotados de aptidões particulares ainda não definidas, abstraindo-se às qualidades próprias e aos conhecimentos do espírito manifestante. A natureza das comunicações está sempre relacionada com a natureza do espírito e traz o cunho da sua elevação ou da sua inferioridade, do seu saber ou da sua ignorância. Mas, apesar da semelhança de grau, no tocante à hierarquia, há sempre entre eles uma tendência maior para este ou aquele campo. Os espíritos batedores, por exemplo, raramente se afastam das manifestações físicas. Entre os que dão manifestações inteligentes, há espíritos poetas, músicos, desenhistas, sábios, moralistas, médicos e etc. Referimos-nos a espíritos de uma ordem mediana, porque num grau mais elevado as aptidões se confundem na unidade da perfeição. Mas ao lado da aptidão do espírito, existe a do médium, instrumento que é para ele mais ou menos cômodo, mais ou menos flexível, e no qual ele descobre qualidades particulares que não podemos apreciar. Percebam vocês a importância da gente atentar para esse detalhe aqui, que o Allan Kardec iniciou no capítulo 16 de O Livro dos Médiuns. Porque muitas vezes nós costumamos fazer pré-julgamento de médiuns e mediunidades e nós incorremos em erros graves por ignorância nossa. Porque veja bem, o Allan Kardec já dizia naquela época que além daquelas faculdades medianímicas estudadas e que já tiveram mais ou menos uma definição de como são, existe uma infinidade, vejam bem, uma infinidade de tipos de mediunidades a serem analisadas, a serem exploradas para posteriormente serem entendidas. E ele está dizendo aqui que não está se referindo propriamente à comunicação dos espíritos, porque nós sabemos que entre eles os há nos mais diferentes graus evolutivos. Há aqueles espíritos batedores que trabalham na base dos fenômenos, não passa daquilo pelos limites que possuem, como há também aqueles mais elevados, aqueles de condições medianas, né? E também aqueles de ordem mais elevada. Ele está dizendo que quando nós chegarmos à compreensão do entendimento da vivência dos espíritos de ordem mais elevada, nós vamos ver que a perfeição que há entre eles é quase que absoluta, mas mesmo assim tem nuances de diferenças de uns para com os outros. Da mesma forma que existe as diferenças entre os espíritos através de seus saberes e, portanto, através de suas comunicações, há essas diferenças também entre médiuns e mediunidades. Por isso que é preciso bastante prudência, bastante caridade, bastante respeito, para que a gente não faça pré-julgamentos e se exponha a ridículo.